Tricolores de toda a terra, tudo bem com vocês? Giro Resenha no ar, mais um Giro Resenha, esse especial. A gente vai fazer aqui um resumo da coletiva do presidente Mário Bittencourt, né, o que aconteceu de principal na coletiva de hoje. Então vem conosco, vem aqui. Para você que não tem paciência de assistir a coletiva, aproveita para pegar o resumo dela aqui com a gente. A gente vai trazer para vocês as principais informações que rolaram na coletiva do presidente Mário Bittencourt. Antes de mais nada, aí galera, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, nos ajude a chegar aos 2K, aos 2.000 inscritos, dá essa moral pra gente poder continuar com esse trabalho e pagar esse aplicativo que a gente usa, que é caro pra cacete, valeu? Dá essa moral aí, vamos lá, vamos pro nosso Giro Resenha, falar sobre a coletiva do Mário. Então, galera, vamos lá. O presidente Mário Bittencourt, ele deu uma coletiva hoje, né, principalmente para fazer um balanço da gestão dele, e foi o que ele começou fazendo, né? Fiz algumas anotações aqui para passar para vocês. Logo de cara, na reunião, ele apresentou questões de pagamentos de dívidas do clube, superávit, falou muito sobre isso, falou sobre aquele papo de reconstrução que a galera não gosta muito. Então, logo de cara, ele falou que o clube pagou 170 milhões de dívidas, né? Evitando um aumento da dívida real de 700 milhões. Falou também do que o clube conseguiu pela primeira vez depois de quase 6 anos, ter um superávit, alcançou um superávit de 40%, né? E o que quer dizer superávit de 40%, segundo ele, é que o clube custa menos do que fatura, né? Ou seja, você está gastando menos do que você ganhou. Então essa foi a grande novidade, segundo ele, no momento tricolor, né, no que se refere às dívidas. Ele falou também do aumento do número de sócios, né? O Fluminense, na gestão dele em junho, quando ele entrou, tinha 13 mil sócios, e hoje tem 32 mil sócios adimplentes, segundo Mário Bittencourt. E em cima desses pagamentos de dívida que ele levantou, ele mudou um pouco o prognóstico dele, né, para que a tal da reconstrução se efetive e que o clube passe a não ser um clube crítico financeiramente, né, passe a ser um clube, digamos, saudável financeiramente, que antes ele tinha dado uma previsão de 9 anos, agora ele está falando que ele reviu a previsão para 4 ou 5 anos e falou da importância de continuar no cargo, né, para que ele possa continuar essa reconstrução e que o clube possa ter, né, dentro desses 4 a 5 anos, uma recuperação financeira a ponto de se tornar saudável e quitar todas as dívidas. Isso daí fica para vocês analisar o que vocês acham, não quero influenciar aqui a opinião de ninguém, óbvio que eu tenho minha opinião, quem me conhece sabe o que eu penso sobre isso. Tenho muita dificuldade de acreditar nesses números, tendo em vista que quem dá esses números é quem administra esses números, né? Então não há uma auditoria externa, não há alguém, alguma empresa que chegue e fale assim, ó, baseado no balanço do clube, a perspectiva real é essa daqui. Então, para mim, eu já ouvi esse discurso antes, ouvi do Peter, depois ouvi do Abad, que inclusive se vangloriava de ser do Conselho Fiscal e do clube estar quitando suas dívidas. Então, eu não acredito mais nesse discurso, com todo respeito aí ao presidente Mário e a quem acredita, ou quem segue o presidente Mário. Não é contra o Mário em si, é contra esse discurso que eu já estou cansado de ouvir, mas foi isso que de cara ele defendeu e logo depois ele abriu para as perguntas. E o Gerson Júnior já foi na canela. O repórter Gerson Júnior já chegou perguntando o seguinte, ele já tocou no assunto Cristiano e perguntou para o Mário por que, né, da insistência com o Cristiano, tendo em vista que os valores para a multa rescisória eram altos e em 6 meses o jogador já estaria livre no mercado sem custo nenhum, né? E tendo em vista que o Fluminense já tem muito lateral esquerdo. E o Mário usou a seguinte desculpa que está aí, ó, que ele jogou a Champions League, não poderíamos perder a oportunidade e ainda podemos vender no futuro e recuperar o investimento. E aí eu tenho minhas críticas a fazer, né, galera? Ele jogou 6 jogos de Champions League. 6 jogos de Champions League é o suficiente para você gastar o que se gastou e trazer o jogador? Fica uma questão. Outra coisa, não poderíamos perder a oportunidade. Segundo ele, eu anotei aqui, ele disse que o jogador poderia ser contratado por outro clube e o Fluminense perder a oportunidade de mercado de trazer o jogador. Só que eu não acho que o Cristiano seja uma oportunidade de mercado. Oportunidade de mercado é o Fábio, mesmo que com 41 anos não tem custo nenhum para o clube. Trazer o Fábio, de repente, para dar uma ajuda ao Marcos Felipe, desenvolver mais o Marcos Felipe, enfim. Ou então o próprio Pineda, que foi contratado sem custo. Agora, a oportunidade de mercado do Cristiano não era, porque o Cristiano está muito caro para o jogador que para o currículo que tem. Então, eu não engulo isso que o Mário falou. E sobre vender no futuro, um jogador de 29 anos, que já vai fazer 30, ser vendido no futuro, galera, só se for para o mundo árabe. Os árabes não são tão bobos mais assim como a gente pensa, né?
Então, essas foram as desculpas do Mário sobre o Cristiano. E ele ainda defendeu o fato de, embora o custo do jogador seja esse de 7 milhões, a primeira parcela só começará a ser paga em 2023. Inclusive, ele pode nem ser presidente do Fluminense, né? Já deixar isso para o próximo presidente. São aquelas coisas que a gente não consegue entender, né? E aí o cara cai na própria contradição. Patrick, Cícero Melo tocou no assunto Patrick sobre uma possível possibilidade, né? Possível possibilidade, enfim, do Fluminense estar tentando ainda trazer o Patrick. Ele disse, Mário disse, que nunca foi feita nenhuma proposta para o Patrick e nem sondagem, né? Que apenas ele era um jogador que figurava na lista do Abel quando o Abel veio para o Fluminense como treinador. E ele figurava como um dos jogadores que o Abel gostaria de contar, mas que o clube não chegou a negociar com o jogador. Uma notícia importante que o Mário deu também é que hoje, exatamente hoje, sexta-feira, dia da coletiva, os salários foram todos colocados em dia. Salário dos funcionários, não é dos jogadores, que estavam, o clube estava devendo, 13º, salário de dezembro, outras coisas, e o Fluminense quitou tudo hoje, segundo o Mário Bittencourt, está tudo kit. O Fluminense não deve mais aos funcionários. Espero que essa notícia seja verdadeira, né? Porque as pessoas precisam trabalhar, precisam ter seu dinheiro. E aí vamos lá para o caso Goulart, né? Foi perguntado sobre Goulart, pergunta do repórter da Netflix, se não estou enganado, e por que o Fluminense não tentou ainda continuar contratar o Goulart. E ele falou que o jogo que fizeram contato, o jogador resolveu esperar mais propostas, né? Por ser um jogador de alto nível, né? Valorizado, e que ele queria, inclusive ele esperava propostas da Europa, que acabaram não vindo, né? E que depois de 7 dias esperando o jogador definiu o que ele queria, essa foi a resposta, o Fluminense desistiu do jogador. E também o Fluminense não poderia esperar, porque o Fluminense poderia perder outras oportunidades de mercado, como o Natan, que já estava, inclusive, o Santos interessado, e que o Fluminense tinha como opção B, e tinha que resolver isso logo, né? Para começar a temporada já com o time definido. Então, por isso que eles não insistiram com o Goulart, segundo o Mário Bittencourt. E foi falado também sobre a questão do Nino, né? E o que o Mário disse que foi o motivo pelo qual o Fluminense desistiu de negociar o Nino? Ele disse o seguinte, ó, que tá aí, ó, que o Fluminense pediu no mínimo 4,5 milhões de dólares para negociar o jogador com o Tigre, né? E o Criciúma não aceitou reduzir seus ganhos, embora inicialmente tinha dado a entender que aceitaria. E que diante disso, o Fluminense desistiu. O Mário desistiu, tá? E, galera, eu até fiz algumas anotações, né, que ele falou na coletiva, ele disse o seguinte, ó, até voltar das Olimpíadas, o Nino não recebeu nenhuma proposta, depois ele se contradisse, disse que o Nino recebeu proposta, sim, do mundo árabe, né, com valores salariais bem maior que do Tigres, inclusive, já é imenso, mas o jogador disse ao Mário que não queria ir para o mundo árabe porque ficaria escondido do grande cenário do futebol e que não era interesse dele, que ele queria continuar no Fluminense. E aí, no dia 22 de dezembro, o próprio Nino ligou, agora, 22 de dezembro, ligou para o Mário, dizendo da proposta do Tigre, que ele queria ir para o Tigre, né? E o Fluminense falou assim, mas que ele falou, inclusive, para o Mário, que teria que ser bom para o Fluminense também. Se preocupou com o clube, segundo o Mário. E aí veio a proposta, mas o Fluminense falou para o Tigre, ó, 5 milhões de dólares, eu vou ter que dividir, dar 40% para o Criciúma, então vai ficar um valor muito abaixo do que eu queria e do que eu esperava ganhar. O Fluminense esperava ganhar, então a gente aceita com no mínimo 4,5 milhões de dólares, senão a gente não negocia. E aí o Tigre pediu para o Fluminense negociar com o Criciúma, a possibilidade do Criciúma reduzir seus ganhos, e o Criciúma não aceitou, né? E aí o Fluminense comunicou o jogador, ligou para o jogador informando da situação, e que, segundo o Mário, o próprio Nino entendeu e falou, não, seja o que Deus quiser, se não for para ser, não será, e eu continuarei feliz no Fluminense. Isso, palavras do Mário. Então essa foi uma das últimas perguntas. Teve também uma pergunta sobre o futebol feminino no final. O Mário disse que é difícil investir no futebol feminino sem patrocínio. Falou também do lateral direito, ele pulou fora, porque a pergunta sobre o lateral direito também, na minha opinião, foi pouco enfática, e o Mário aproveitou para dar uma saída pela tangente, para não ter que ter a responsabilidade de comentar a respeito dessa contratação, né? E foi isso. Basicamente, a entrevista coletiva foi isso. Para você que não quer ver a entrevista, ou que não tem paciência, ou que acha que é muito tempo, aqui 9 minutinhos de resumo da coletiva para você. Basicamente foi isso a coletiva do Mário Bittencourt, né? E é isso, galera. E eu queria pedir a vocês que não se esqueçam de se inscrever, ó, no canal, ativar o sininho. Vamos chegar a 2K, dá essa moral pra gente poder continuar com esse trabalho aqui, dando força para vocês, trazendo informação, conhecimento. E quem quiser ver a coletiva do Mário, vai lá na Flu TV. Tá disponível lá, se você tiver tempo. Para lá para ver a coletiva. Valeu?
É isso aí, saudações tricolores. Hoje tem live pós-jogo, 18h30. Já já a gente começa uma live pós-jogo. Fluminense jogando contra o Fast Clube pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tá 1-0 o Fluminense. Valeu? Saudações tricolores. Galera, primeiro tempo terminou agora, hein? Um abraço.